Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse sabadão ensolarado de muito calor no Rio de Janeiro. É, muito calor e a gente vai falar bastante sobre mercado da bola. Vamos falar muito acerca de atacante do Palmeiras e também de argentino que joga no futebol russo, hein? Teve passagem pelo Manchester City. Vamos falar bastante sobre esse jogador que o Vasco se interessa no mercado. E claro, vamos repercutir um pouco sobre o que o Pedrinho falou ontem, né, no sorteio da Copa do Brasil. O presidente falou sobre reforma e ampliação de São Januário, SAF, contratações e muito mais. Vamos falar aqui bastante sobre tudo aquilo que o presidente nos trouxe de informação. Vamos também falar sobre a rodada do Campeonato Carioca. O Vasco não joga nesse final de semana, apenas na segunda-feira. O Vasco joga na segunda em Saquarema contra o Sampaio Corrêa. De logística não é muito, vou falar para você, fácil ali a locomoção não, mas nada do que jogar contra o União Rondonópolis, né? No sorteio da Copa do Brasil, ficou pesada a logística para o Vasco aí enfrentar o União Rondonópolis. Vamos ver aí como que vai se comportar o Vasco diante de todo esse período logístico, né, durante o ano, né? Teremos aí um elenco que possa utilizar-se de forma alternativa ou não? Na minha opinião, ainda não dá. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E você aí do outro lado, eu vou deixar o link da Estrela Bet aqui, ó, no primeiro comentário fixado. A Estrela Bet é patrocinadora do Vasco no basquete, no futsal. E você que está aí fazendo seus palpites, ela quer te dar até R$ 500 de bônus para você começar na Estrela Bet. Então, corre aqui embaixo, não perca essa oportunidade. É R$ 500 de bônus para você que é vascaíno, só para você, tá? Então, corre aqui no primeiro comentário fixado, clique no link, faça o seu cadastro e aproveite essa oportunidade. Lembrando, jogue com responsabilidade. Para maiores de 18 anos, não é para você trabalhar com isso, ficar milionário, não dá para fazer isso, é apenas entretenimento. Fechou? Então posso contar com a sua responsabilidade? Então vai lá embaixo no primeiro comentário fixado. Fechou? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Sabadão de muitas informações do Vasco e, claro, vamos falar bastante sobre mercado da bola. O Pedrinho mesmo falou ontem, né, no sorteio da Copa do Brasil, sobre a contratação de atacante. Falou sobre o Bruma, falou sobre o Brian Rodrigues, jogadores que a gente já vinha falando aqui. O presidente falou sobre essas negociações, né, que estava quase tudo certo com o Bruma para acertar com o Vasco, mas de última hora o Benfica entrou na causa e levou o atacante. A gente vai falar também sobre os interesses do Vasco ainda no mercado e vamos falar muito também sobre tudo que o Pedrinho falou, a repercussão, né, sobre a questão envolvendo o mercado, a situação envolvendo a reforma e ampliação de São Januário. Vamos falar muito também sobre SAF. Não chegou proposta ainda. Apesar de 3 NDAs assinadas, documentos trocados, ainda não chegou proposta para a compra da SAF vascaína. Parece que não vai ser para esse primeiro semestre essa venda, né? Porque não é só chegar proposta, tem que avaliar, tem que mostrar, enfim, é um processo burocrático muito, mas muito difícil de você percorrer com agilidade, né? A gente vai falar bastante sobre esses assuntos. Bom, queria comentar com vocês primeiro sobre o adversário do Vasco na Copa do Brasil, União Rondonópolis. Lá o Vasco vai ter uma dificuldade de logística, né? Por conta de uma viagem muito longa, mas é um adversário consideravelmente, na minha opinião, tinham adversários ali que eram um pouco mais de um fator complicador do que propriamente o União Rondonópolis. Mas a situação logística pesa, né? E a gente vai ver como que vai se comportar o Vasco nesse quesito, que é uma coisa que faz muita diferença, principalmente no estádio onde o Vasco vai jogar. Um estádio bem pequeno, bem diferente das arenas e desses estádios que a gente está acostumado de jogar, né? Vai ser uma coisa um pouco mais acuada e, claro, não vai ter aquela questão de empate, mais nada. Empatou, vai para os pênaltis e é eliminado ali mesmo, caso não consiga êxito. Então, vamos observar como que vai se comportar aí o Vasco nessa questão logística para enfrentar o União Rondonópolis, hein? Esse sorteio da Copa do Brasil, eu vou falar para você, hein? Pegou pesado na questão de logística para o Vasco. E, claro, nesse sorteio o Pedrinho falou com a imprensa, falou sobre a SAF, revelou que não tem ainda propostas e ele não pode fazer nada, sendo que a proposta ainda não chegou. Reafirmou que vai vender a SAF, mas
que ainda depende dos investidores, né? Os investidores têm que chegar junto com a proposta para o Vasco dar o start na venda. Isso é óbvio. Então é bom o presidente falar isso, é bom o Pedrinho falar isso, para o torcedor ficar ciente. É isso que a gente espera, é comunicação, é esclarecimentos. Bom, falando sobre o potencial construtivo de São Januário, ele falou que teremos em breve, né, na Vasco TV, um vídeo falando sobre isso, exemplificando e mostrando os avanços, né, principalmente sobre essa reforma e ampliação de São Januário, que é muito importante para o torcedor, e falou que quer dividir, né, a opinião com a torcida se a data vai ser certa ou não para a reforma, né? Isso porque o Vasco tem uma temporada pela frente. Tem a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, pode calhar da venda do potencial construtivo estar sendo feita e o start da obra acontecer numa semifinal de Sul-Americana. Só estou dando um exemplo aqui para a gente entender o caso. Mas o que eu penso é o seguinte, que a reforma e ampliação de São Januário era para ontem. E hoje o Vasco deveria se preocupar também no seu próximo estádio, onde o Vasco vai mandar os jogos. E eu sei que a situação do Maracanã não é muito simples, mas a atual diretoria parece que não quer saber do Maracanã. E isso é triste, porque nós temos inúmeros títulos no Maracanã, ganhamos inúmeras grandes vitórias no Maracanã, históricas no Maracanã, e o Maracanã sim é a casa do Vasco depois de São Januário. Então eu acho que deveria sim ter um acordo, buscar um acordo, mesmo que seja uma briga jurídica ali, jogo a jogo, como aconteceu nos anos anteriores, mas o Vasco não pode, de forma alguma, na minha opinião, abrir mão do Maracanã. E eu não estou preocupado com relações institucionais. Se o presidente do Flamengo, o presidente do Fluminense, eu estou cagando para eles. A gente não pode ficar jogando na Ilha do Governador, com todo respeito à Ilha do Governador. Não tem condição de comportar a torcida do Vasco. Não dá. A perda de sócios, torcedores será impactante. Agora, no Maracanã, que você consegue uma venda mais otimizada para todos os torcedores, você consegue administrar melhor uma renda, também a logística não só para o time do Vasco, mas também para o próprio torcedor que se concentra pelo Rio de Janeiro, fica muito mais fácil até para o torcedor off-Rio, né? O torcedor de fora do Rio, se o Vasco mandar o jogo no Maracanã. Então, é uma luta que eu sei que não é fácil, mas ela deve acontecer. E eu, claro, queria saber a sua opinião, deixa ali nos comentários. O Pedrinho também falou sobre reforços. Falou sobre reforços e a gente vai falar sobre esses reforços. Mas antes, eu vou pedir para você fazer o seguinte, corre lá na bezutesporte.com.br, é uma dica de ouro que eu vou te dar. Tá vendo essa camisa do Vasco aqui? Essa retrô? Tá lá na bezutesporte.com.br te esperando. E não tem só essa, tem várias. E antes que você me pergunte, alta qualidade, entrega garantida, não há dúvidas, o atendimento é de alta qualidade. Beleza? www.bezutesporte.com.br. Essa aqui, igual a minha, mesma coisa, tá lá te esperando, então não perca essa oportunidade. Use o cupom VASCO5 para ter um belo de um desconto. Fechou? Compre 2 e leve 4, hein? Não perca essa oportunidade. O site está em promoção. Não perca. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Beleza? Corre lá. Bom, falando sobre o mercado da bola, vamos falar sobre o que o Pedrinho falou, né? A questão envolvendo o Bruma, falou que tem um orçamento de 5 milhões de euros para toda a temporada, né? E a gente sabe que quando se fala em grana no Vasco, a gente sabe da dificuldade, porém, tem algumas coisas que a gente não entende, como a presença de alguns jogadores que poderiam secar essa folha salarial, mas até agora, 2025, os anos passam, daqui a pouco a gente não vai entender alguns critérios. Eu sempre falo do volante Souza, do Jean Davi, o porquê De Lucas e Zé Gabriel ainda não foram afastados, arrumavam um jeito de uma rescisão, enfim. É um trabalho, não é muito fácil, eu sei que não é, mas não dá para suportar Souza, Jean Davi na lista de relacionados o tempo inteiro. Eu me lembro, há um tempo atrás, né, na chegada do Felipe Coutinho, eu fiz essa pergunta para o Felipe Coutinho na coletiva de apresentação do jogador, se ele indicou, exigiu ou fez qualquer ponderação ali com a diretoria para a vinda de Souza e Alex Teixeira. O Pedrinho, ele me interceptou, né, e falou exatamente isso. Não, foi um critério técnico, eles foram avaliados tecnicamente, nós estamos trazendo porque foi uma avaliação técnica. Beleza, essa avaliação técnica com certeza teria sido feita pela comissão técnica que lá estava, antes a comissão técnica do Carille, né? Óbvio, era outro treinador, eram outros avaliadores. Ok, passou-se o ano e a comissão técnica do Carille também aprovou os jogadores? Foram também aprovados por mais esses profissionais? Se sim, eu acho que o Vasco poderia tomar cuidado no mercado. Daqui a pouco o Palmeiras deve oferecer 100 milhões para esses jogadores, né? Porque ser aí aprovado por 2 comissões técnicas e não ser aprovados pela torcida em 2 ocasiões, eu acho que tem um fator bem complicador ali. E quando a gente critica é exatamente para essas coisas não acontecerem e o melhor para o Vasco acontecer.
Então, é algo que a gente entende que o Vasco tem um orçamento limitado, mas vai ao mercado em busca desses atacantes. O Pedrinho fala em 2 a 3 atacantes antes de fechar a janela desse mês, tá? Então a gente observa que o Vasco tentou Bruma, tentou Brian Rodrigues, não descarta ainda o atacante Rony, mas vou trazer para vocês aqui detalhes sobre o jogador, porque o atleta, o Palmeiras não quer emprestá-lo pagando parte do salário. E para ele vir para o Vasco, o Palmeiras vai ter que pagar parte do salário, porque o Vasco não consegue hoje arcar com totalidade desse salário. É claro que o Palmeiras espera ouvir outras propostas, existem outros interessados e outros interessados com potencial financeiro melhor que o Vasco. Mas o Vasco ainda não desiste do Rony, observa toda a situação. E claro, a gente também observa o Vasco no mercado de olho, né, em outro atacante. O atacante argentino Benjamin Garré, atleta que joga no Krylia Sovetov Samara lá da Rússia. Tem contrato por lá até o meio do ano que vem, 2026. Jogador que atua pelas pontas, jogou no Racing, jogou no Huracan, jogou no Manchester City ali no Sub-23, no Sub-18 do Manchester City. E claro, hoje interessa o Vasco para as pontas, né? Jogador que joga pela ponta direita e também pela ponta esquerda, um canhoto, jovem, 24 anos, está em ascensão no futebol russo e o Vasco observa a situação do jogador. Benjamin Garré pode ser aí um bom nome, segundo os scouters que observam, né? Um atleta com passagens por grandes clubes e que joga pelas pontas. Vamos observar aí como que o Vasco vai proceder diante desse interesse ao jovem argentino Benjamin Garré. É claro, né? A gente precisa de reforços o quanto antes, isso aí é fato. A gente precisa que o Vasco avance, né, em contratações, porque o elenco é insuficiente e o campo vem mostrando isso. Rapaziada, eu queria agradecer a sua presença. Deixa o joinha para dar aquela moral, vai ali nos comentários deixar a sua opinião e, claro, não perca que eu daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas.